Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 23º Seminário de Progressos. Eu sou Bruno Amaral Miranda, sou estudante de licenciatura em Educação Musical no curso da UENG e o meu professor orientador é o Dr. Alexandre Gismonti. O título do meu trabalho é Fundamentos de Percepção Musical no Contexto da Guitarra Elétrica, uma proposta pedagógica. O meu problema de pesquisa é a falta de equilíbrio entre teoria e prática no aprendizado da guitarra elétrica. Predomínio de questões motoras e táteis em detrimento do auditivo. A ausência de uma sistematização que integra a escuta ativa com as particularidades do instrumento. A guitarra elétrica é um instrumento muito novo, porém muito difundido e muito usado em diversos contextos sociais, seja na música de consumo, na música popular, em igrejas, cerimônias, e por ser um instrumento muito novo, ele ainda carece de uma estruturação ali do ensino e da aprendizagem, né? Ele também tem características específicas, por exemplo, como as notas são distribuídas no braço da guitarra. A gente tem a mesma nota na mesma altura, com possibilidades de serem executadas em várias regiões. Isso amplia muito as possibilidades técnicas no instrumento e, também, e por consequência disso, faz com que o guitarrista e com que o músico tenha de se debruçar sobre questões técnicas motoras para domínio desse instrumento, o que faz com que às vezes a gente perca muito tempo em cima dessas questões motoras e táteis e abra mão de fundamentos mais importantes ou muito importantes, né, como a percepção, ali, como o reconhecimento auditivo de alturas. Direto a gente tem a mesma frase sendo executada em vários locais e isso confunde um pouco quem tá performando no instrumento. Os objetivos geral e específicos. O objetivo geral é elaborar uma proposta pedagógica para o ensino da guitarra elétrica que integre os fundamentos da percepção ao contexto pedagógico desse instrumento. Eu busco fazer uma união do conteúdo de percepção musical, da prática da percepção musical, adaptada para o contexto da guitarra elétrica, de forma que eu possa superar essas questões mecânicas e esclarecer um pouco mais a abordagem do instrumento. O objetivo específico vai ser adaptar esse conteúdo da percepção musical para o contexto da guitarra elétrica. Aí eu vou lançar a mão de leituras, solfejos aplicados ao braço do instrumento, adequada à realidade do instrumento, né? da performance do instrumento. Treinamento rítmico, transcrição oral e contextualizada. Eu procuro superar essas questões que ficam presas só à parte visual e tátil, né, da guitarra elétrica, para poder o, expandir as habilidades para além da coordenação motora. A justificativa e referencial teórico. A justificativa é a escassez de metodologias que integrem a teoria e prática no ensino da guitarra elétrica. Durante mais de 20 anos aí como professor, eu me deparei com diversos métodos e a abordagem de outros professores que focam quase exclusivamente em questões motoras, né, de coordenação motora, de questões visuais, o que faz com que o músico fique patinando durante muito tempo na ansiedade de superar essa dificuldade e sem perceber que o, a gente precisa de outras habilidades além dessa coordenação motora para poder expandir esse conhecimento e essas habilidades. O, e eu não consegui encontrar um material ainda que fosse eficaz ou que me desse uma base mais consistente para poder
desenvolver com os alunos e atender às expectativas, né, desses alunos. O meu referencial teórico vai ser a Lucy Green e o Kate Swanwick. A Lucy Green, ela tem um trabalho muito importante que ela se debruça sobre a prática e o ensino do como os músicos populares aprendem, que são características muito específicas ali de como a música popular é feita, né? Que geralmente ali é ligada a performances em conjunto, ao desenvolvimento e o aprendizado coletivo, que é a forma como a música popular ela é feita primordialmente na sociedade, né? Se a gente muda alguma dessas características, principalmente ali de escutar, de ouvir, de tocar junto, a gente pode abalar como que essa música é feita, a música popular é feita, e fazer uma outra coisa que não seja música popular, não é? O trabalho então da Lucy Green é muito importante para mim, para poder buscar na prática na academia e no curso superior, no ensino formal, e colocar isso num contexto de música popular, mantendo características da música popular, sem descaracterizar a linguagem de música popular. O Kate Swanwick, com o modelo CLASP, é, eu encontrei uma base teórica para poder estruturar como que a minha prática pedagógica vai se dar, não é? No modelo espiral dele, principalmente ali na criação, apreciação e performance, que são assuntos que eu identifiquei assim no modo de fazer música popular. Tem outra obra dele também que é o Ensinando Música Musicalmente, onde fala dos níveis metafóricos da música, onde você tem um primeiro nível que seria a parte tátil, né, de pegar os sons, juntar esses sons, passar para uma segunda parte que vai ser a construção da frase, dar um significado para essa frase, e um terceiro nível metafórico, que seria fazer essa construção melódica ter um significado pessoal, que seria o último nível metafórico. E o que eu percebo é que no, no meio guitarrístico, é muito comum a gente ficar só na primeira parte ali de juntar notas e ficar meramente numa questão motora. Com o Swan, o que eu quero expandir isso para a parte de significado e para envolver o sentimento de quem está fazendo, quem está performando no instrumento. A metodologia aplicada vai ser a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, entrevistas com professores relacionados aí com aulas de percepção musical, preferencialmente guitarristas e violonistas que já atuem nessa área. Elaboração de propostas e resultados. O estágio atual do projeto. Concluído, eu já fiz uma pesquisa bibliográfica, encontrei diversas publicações e artigos científicos que tratam da guitarra elétrica, do ensino da guitarra elétrica em cursos superiores. Vi bastante coisa relacionando ali a guitarra com a percepção musical, mas a percepção musical sempre de uma forma mais periférica, né? Tipo assim, os cursos geralmente eles se debruçam sobre o instrumento, sobre a performance, mas sem tratar como peça importante a percepção musical, como que está sendo executado, como que o aluno está executando, como que ele está escutando aquilo, geralmente focado no instrumento como uma ferramenta, não? E sem levar em consideração a percepção. Não, Sarinho. Amor, busca Sarinho aqui, estava no final. Estava conseguindo. Não pode, Sara. Ah, como que o aluno, o guitarrista vai perceber o que está sendo executado. Geralmente por estar muito preso à parte de coordenação motora. Em andamento, agora eu estou selecionando os professores para poder fazer as entrevistas
Estou selecionando ali os professores que têm a ligação com percepção musical, o ensino do instrumento e o ensino de percepção musical. A fase final aí, a próxima fase, a coleta e análise. A realização de entrevistas, tratamento dos dados, redação final para a proposta pedagógica. Minhas referências bibliográficas. O Amin, Alexandre Gismonti, no ensino e aprendizagem da polirritmia no violão, uma proposta pedagógica baseada de conceitos de dissonância rítmica, a Lucy Green, o qual citei anteriormente, e o Swanwick. Agradeço a todos o acompanhamento desse trabalho e muito obrigado.